Flamengo, hein? Tá igualzinho o Malvadão. Flamengo, mesmo perdendo pro Juventude, continua rompedor, macetador, martelador na liderança do Campeonato Brasileiro. E a pequena gigante Tati Tavares conta mais pra gente. Mesmo depois da derrota na última rodada, o Flamengo segue na liderança. E nem o excesso de desfalques parece capaz de abalar o rubro-negro. Em 5 jogos neste período de Copa América, o Fla venceu 3. Grêmio, Bahia e Fluminense, no Maracanã. Empatou com o Atlético Paranaense fora de casa e perdeu para o Juventude, em Caxias do Sul. Conquistou 10 dos 15 pontos disputados sem Arrascaeta, Vinha, Varela, De La Cruz e Eric Pulgar. Domingo, o Flamengo recebe o Cruzeiro no Maracanã. Além das ausências dos convocados, Tite também tem problemas no departamento médico. Bruno Henrique com trauma no pé, Cebolinha com uma lesão no quadril e Igor Jesus com entorse no tornozelo esquerdo. Eu tenho que considerar a todos os atletas a mobilização deles. Se mais não fez é porque mais não pôde. Por quê? Porque fisicamente foi extremamente desgastante. Nos bastidores, o Flamengo vive a expectativa pela renovação de contrato de Gabigol. Ídolo do clube, o atacante tem vínculo até o fim deste ano e pode assinar pré-contrato com qualquer outra equipe já na próxima semana. A gente já procurou o Gabriel, fez uma oferta para ele. Essa oferta talvez não atenda, vamos dizer assim, aos interesses dele. E se não atender, o caminho natural dele vai ser quando chegar ao final do ano, ele tiver o passe livre, ele poder escolher para onde ele vai. Gabriel está sob efeito suspensivo. Ainda aguarda a marcação de um novo julgamento em relação à acusação de tentativa de fraude em um exame antidoping, que rendeu 2 anos de pena ao atleta. No momento, o jogador é reserva do artilheiro Pedro, que só no Brasileirão já balançou as redes 5 vezes. Em 16 jogos no ano, Gabi marcou apenas 3 gols. Assim como foi ao longo da temporada toda, são 8 meses, é dia a dia, jogo a jogo, é trabalho a trabalho. Com um elenco robusto, Tite vai encontrando alternativas com facilidade e se mantendo na parte de cima da tabela. Vale a pena ressaltar a força do nosso elenco. Perdemos 5 grandes jogadores de altíssimo nível para a seleção, continuam a mesma coisa. Bonito de ver. Ó, Pedrinho, bota um Chaves rapidinho para eu dar uma notícia aqui. Ontem no podcast, nosso querido João Guilherme Fala João, o presidente Rodolfo Landim falou o seguinte: já fizemos a proposta para o Gabriel, que a gente entende que caiba no nosso orçamento, no que a gente pensa. O Gabigol não aceitou a proposta de renovação, a última do Flamengo. Ainda tem tempo, mas a informação de hoje é que o Gabi não aceitou a proposta que o Flamengo fez para ele para renovar já o contrato. Bota o campeão na tela para mim, Joãozinho. Marcos Antônio, vamos lá, já disse sim ao projeto do Flamengo. A Lázio fez uma contraproposta ao Flamengo que o Flamengo aceitou nos valores, que vai ser uma obrigação de compra se ele atingir um determinado número de jogos, enfim, são metas estabelecidas em contrato, um empréstimo de 12 meses, e aí o Flamengo está muito próximo, agora eles estão discutindo apenas forma de pagamento para essa obrigação de compra, que se torna opção de compra caso ele não atinja as metas. Então, Flamengo muito próximo de ter esse reforço aí no meio da temporada, jogador que a gente já vem falando há muito tempo, de 24 anos, e eu fiz uma pergunta a uma pessoa importante da diretoria do Flamengo, ele chegaria para fazer qual função no meio de campo? Aí a pessoa falou assim, uma espécie de Gerson, entendeu? Para ser o substituto imediato do Gerson, para jogar em várias partes do meio de campo. Então, Marcos Antônio, muito próximo aí de retornar ao futebol brasileiro e vestir a camisa do Flamengo. Esse tipo versátil desse jeito é raro, né? O Tietê, o próprio Gerson. É um cara que se encaixa, tem uma inteligência muito grande. Vamos aí, eu vou comprar pipoquinha também para comer com o Pedrosa quando você fala desse jogador. Mas essa novela não vai demorar, não. Vai demorar, não? Flamengo encara o Cruzeiro. Está crescendo o Cruzeiro, hein, Benê? Pois é. Só que é no Maracanã agora. No Maracanã. O rubro-negro tá na liderança, mas vê o Palmeiras, o Botafogo e o Bahia na cola. A disputa tá, ó, acirrada. Cadê? O Flamengo está conseguindo sobreviver aos desfalques durante a Copa América. Mesmo com a derrota para o Juventude, o time não se abalou e se mantém na liderança do campeonato. Com poucas opções no elenco, ainda por conta de lesões, o técnico Tite vem trabalhando com uma equipe curta.
Desde o início da data FIFA, o rubro-negro apenas conquistou vitórias com um gol de diferença, além de ter tido um empate e uma derrota. A equipe somou 10 de 15 pontos disputados até aqui. O aproveitamento nos primeiros 5 jogos foi de 66,6%. Até o final da Copa América, o time tem mais 4 jogos pela frente. A boa notícia é que 4 das próximas partidas, o rubro-negro faz 3 no Rio, já com o auxílio da torcida e sem precisar se desgastar por viagem. Na única partida longe do Maracanã, a equipe de Tite encara o Atlético Mineiro em Belo Horizonte. Nesse período, o time deve seguir desfalcado de Cebolinha, que vem sendo uma das peças-chave do elenco, e Igor Jesus. Bruno Henrique também segue em tratamento. O Flamengo volta a treinar nesta sexta para se preparar para enfrentar o Cruzeiro no Maracanã no domingo, com esperança de ficar com menos desfalques e conseguir uma vitória em casa. Boa tarde, Lucas. O Vene Casagrande. Dá boa tarde pra ele. Boa tarde, Fernandinha Maia. Ó, ela mandou te dar boa tarde. Devolve, boa tarde. Ô, Vene, eu quero saber quem treinou de novidade no Flamengo. Pois é, boa pergunta sua, porque o Flamengo se reapresentou nessa manhã. Boa pergunta. O Big Boy, né, provavelmente. Tô sabendo que ele tá aí hoje. Não, mas não no meu ouvido, não. Ah, não? Ele abandonou a gente. Ué? Ele tá aí, duvido. Manda ele falar na caixa, eu só acredito vendo. Eu só acredito... Vendo! Cadê? Mentira, ele não tá aí. Mas ele tá na salinha dele, assistindo ao SBT Esporte. Entendi. Ô, Big Boys, qual é a sua com a gente? Por que você não ama mais o esporte? Não, na verdade ele sumiu porque o Palmeiras tomou um sacode do Fortaleza. Mas entendeu? então ele tá sumido direto, né? Mas enfim, falando sobre o Flamengo, que se representou nessa manhã, iniciou a preparação para pegar o Cruzeiro, a grande novidade foi a presença do Bruno Henrique, que foi desfalque no último jogo por conta de um trauma no pé esquerdo e ele treinou normalmente com os demais companheiros. Dizer que ele vai para o jogo, aí eu estaria sendo leviano porque tem mais uma atividade nesse sábado e ele treinando normalmente, a tendência é que ele retorne ao time do Flamengo. Embora não esteja vivendo um grande momento com a camisa do Flamengo, estamos falando de um jogador extremamente importante, decisivo, e mesmo quando estava mal contra o Fluminense, foi ele quem sofreu o pênalti que resultou no gol do Pedro. E, levando em consideração a péssima atuação do Vitor Hugo substituindo o Bruno Henrique e também do Cebolinha, que continua como desfalque, o retorno do Bruno Henrique eu considero extremamente importante nesse momento, tendo em vista que o Tite continua tendo vários desfalques. Desfalques esses que ontem foram muito destaque na seleção uruguaia, jogaram muita bola, De La Cruz, Arrascaeta, Vinha. Então, assim, de fato, esses jogadores estão fazendo muita falta e o retorno do Bruno Henrique vai ser extremamente importante para encarar o Cruzeiro, que vem crescendo bastante no Brasileirão. Pedrosa, ele falou que o Bruno Henrique voltou, mas pode ser que não comece a partida. Observando tudo que o Tite experimentou no último jogo, o que deu certo e o que não deu certo, que vocês já debateram por aqui, como você acha que o Tite vem, então, com as escolhas, caso o Bruno Henrique não comece jogando? Você tem essa informação? Não tenho ainda. Tá, vamos lá, sua opinião, né? Eu acho que ele pode manter o que ele já fez na partida do Juventude, até porque um jogo não define o que dá certo ou não, mas o fato é que não deu certo diante do Juventude. Eu não escalaria o Vitor Hugo, eu acho que eu tentaria outra alternativa. Eu já falei aqui que, na minha visão, você preterir o Gabigol quando você tem 5 desfalques na Copa América, quando você tem uma opção por colocar o Vitor Hugo e não tentar utilizar o Gabigol nesse time do Flamengo, eu acho um desperdício, porque é um grande jogador, mesmo que não esteja vivendo um grande momento. Eu acho que dá para botar o Luiz Araújo na esquerda e coloca o Gabigol na direita, como ele já fez essa função em alguns outros momentos. Ou você pode jogar no 4-4-2 com o Gabigol ao lado do Pedro. Para mim, seria uma boa oportunidade. O jogo é no Maracanã. É um atleta que está acostumado com esses grandes jogos e está precisando dessa confiança para ganhar novamente. Então, eu acho que o Tite, por mais que pareça que ele não tem uma preferência muito grande pelo Gabigol, eu escolheria essa opção. Ele chegou, você ouviu, né? Fala. Mas ontem eu estava até conversando com o Pedrosa após o programa sobre o Gabigol. Das duas, uma. Ou o Tite, de fato, não gosta do futebol do Gabigol, não quer ter o Gabigol no Flamengo, ou o Gabigol vem treinando muito mal. Porque eu concordo com o Pedrosa. Mesmo diante de vários desfalques, mesmo assim o Gabigol não tem oportunidades. E, na boa, a gente não consegue dizer aqui que o Gabigol tá indo bem ou mal, sabe por quê? Por quê? Ele entra faltando, sei lá, 15 minutos para acabar o jogo e quando ele entra é um Flamengo totalmente desconfigurado. Ele não entra com os principais jogadores. Então, a vida dele dificulta ainda mais. Eu não tô aqui defendendo o Gabigol, dizendo que ele tá voando em plena forma física, em plena forma tática e técnica. Até porque ele tá longe do ideal dele. Mas, na boa, eu não consigo criticar o Gabigol porque ele entra faltando, sei lá, 15 minutos
é você pedir demais do Gabigol. Então eu acho o seguinte, diante de vários desfalques, eu concordo com o Pedrosa, acho que o Gabigol ele poderia ter mais oportunidade sim no time do Flamengo. Mas, ou ele vem treinando muito mal, a gente não acompanha o dia a dia dos treinamentos, ou o Tite de fato já deu um recado para ele, ó, segue sua vida, procura outro clube. Será que esse recado acontece desse jeito? De direto? maneira indireta acontece. Não, Sem falar, indireta já está acontecendo, mas então, direto? Não, será? acho que direto não. Também acho que não, até porque você iria desmotivar um jogador que faz parte do seu elenco. O contexto que ele entra nas partidas é um contexto muito desfavorável para o estilo de jogo do Gabigol. É um contexto onde ele não está acostumado. Ele foi acostumado a ser titular a vida dele inteira. Então, você tem que deixar ele se adaptar, porque é um atleta que, mesmo não estando tão participativo na partida, em uma bola ele pode decidir. Perfeito. Eu daria mais oportunidades para o Gabigol. Daqui a pouco tem reforço chegando da Lazio? Não fala agora. Provável que sim, possível que não. Acompanhe. Daqui a pouco o Benê vai falar. Essa é do Eros. E tem Bom também... essa que eu uso quando alguém me convida para aniversário. E tem um polêmico 11 contra 11. Vasco e Botafogo amanhã. As páginas adoram. A paz desse programa vai Os ser... cortes. Os cortes. A pergunta que eu já deixo no ar. Então tá aí, né, família? Ficamos com o nosso giro de notícias aí do maior clube brasileiro, né? A gente tá falando do Flamengo, um dos maiores clubes aí do mundo, tá? As informações eu trago aí com o pessoal do Band Esporte Rio, né? E também com o pessoal do SBT Rio. E para falar a respeito também de Gabigol, o Veni Casagrande soltou aí uma informação que o empresário do atleta aí, do Gabigol, né? Parece que não quer ficar mais. Aqui eu vou ler o que está escrito aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. O fim do ciclo. Em entrevista ao Sport TV, o Júnior Pedroso, empresário do Gabigol, já fala em tom de saída do atacante do Flamengo. A gente não gosta de externar esses assuntos, mas por conta do que tem sido publicado pelo lado do Flamengo, o Gabriel está muito incomodado porque isso interfere na relação dele com a torcida. Isso nunca vai acabar. O ciclo dele no Flamengo foi muito vitorioso. A gente gostaria que o desfecho fosse diferente, mas a gente também tem que entender o lado do clube. Então é isso. Agradeço a vocês pelo espaço, espero que em breve possamos falar sobre o próximo clube do Gabriel. Rizek então pergunta, há possibilidade de saída já agora no meio do ano? Júnior Pedroso respondeu, com certeza, se o Flamengo quiser se aproveitar de alguma troca de jogadores ou receber uma compensação financeira, isso claramente pode ser feito. Caso contrário, Gabriel vai sair livre em dezembro. Tem que ver o que o Flamengo prefere. Cara, é loucura, uma entrevista feita aí pelo Sport TV, tá? Com o Júnior Pedroso, empresário do Gabriel Barbosa. Eu estou lendo aqui no Twitter do Vene Casagrande, a informação foi trazida aí para vocês diariamente aí em primeira mão. Vocês que gostou desse conteúdo, não esquece de deixar like, passa no canal do Vene Casagrande, passa no canal do SBT Esporte Rio, passa no canal do Pedrosa, passa no canal também do Band Rio aí e se inscreve aí para fortalecer geral. Valeu, um grande abraço no coração, até o próximo vídeo, fui!